Vamos falar de um outro assunto agora aqui também que estressa. Mamães e papais, como é que vocês estão lidando com o sono do seu bebê? A gente ouve tantas histórias de que se perde noites, né, porque a criança fica acordada, chorando. Pois é, se não houver nenhum problema de saúde, é preciso criar uma rotina de sono para que a família fique em harmonia. Parece um sonho, né? Mas especialistas afirmam que é possível sim. Aliás, esse sono é essencial para todos nós, em especial para os bebês. E quem veio falar disso com a gente é a educadora e consultora do sono infantil, Heloísa Escosa. Heloísa, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Primeiro quero dizer que a Heloísa, gente, tô chocada, trouxe cuca pra gente, porque a gente sempre tá com fome aqui, ela fez esse carinho. Obrigada, querida. Imagina. Muito bem, hoje a gente não vai estar muito faminto, a gente vai comer uma cuca com café. Heloísa, vamos falar do sono dos bebês? Vamos falar do sono dos bebês. Como eu disse ali, se não tiver nenhum problema de saúde, é possível a gente determinar uma rotina para os bebês, mas isso pode começar já desde o nascimento? Sim, uma rotina ela é possível ser iniciada já desde o nascimento, porque a rotina nada mais é do que uma sucessão de eventos que a gente faz todos os dias da mesma forma, né? Então, essa sucessão de eventos, ela traz uma previsibilidade para a criança, por isso ela é muito importante, né? É claro que uma criança recém-nascida, ela ainda não vai ter um padrão de horários para muitas atividades e para sono, todos esses fatores, né? Isso vem com a criança mais velha, mas é sim possível desde o nascimento a gente ter uma rotina para as crianças. Aí a gente fala, mas eu vou já escravizar, deixar o bebê já lá. Não, né? É importante essa rotina para o bebê. Ela é importante porque a rotina, ela organiza o dia a dia da criança, ela traz previsibilidade para a criança, segurança e também regula a questão hormonal da criança, né? A rotina, quando ela é adequada à idade da criança, ela permite períodos equilibrados e bem distribuídos de descanso, que seriam as sonecas, e também essa previsibilidade que acontece porque a criança sabe o que vai acontecer na atividade que vem posterior, né? Então isso traz uma previsibilidade e todo esse contexto traz muita segurança para a criança também. E quando a criança descansa, o que é esperado para a idade dela, ela também tem a questão hormonal dela regulada, né? Então não vai ter excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que ela consiga descansar adequadamente e seja uma criança mais tranquila, menos ansiosa. E para que ela tenha essa noite de sono, nessa rotina podem estar inclusos aí sonecas durante o dia, como você falou? Isso pode ou não atrapalhar, ou depende de cada criança, o sono durante a noite para dormir a noite inteira? As sonecas durante o dia elas são fundamentais para a criança, porém elas precisam ser feitas adequadas à idade. Para cada faixa etária da criança existe uma necessidade específica de sonecas a serem feitas, né? Então elas precisam ser feitas de uma forma bem distribuída e bem equilibrada durante o dia para que isso reflita no sono durante a noite, que daí a criança descansa, não fica com extremo cansaço e ela consegue fazer um sono mais restaurador na parte da noite. Quanto maior a criança, menor a soneca? Quanto maior a criança, menor a quantidade de sonecas, né? Ela pode estar fazendo, por exemplo, uma criança de mais ou menos 1 ano e meio, ela vai estar fazendo uma soneca na metade do dia. Essa soneca pode durar geralmente assim umas 2 horas, 1h30, tudo depende da individualidade de cada criança também. Mas ela sim é muito benéfica até mais ou menos uns 3 anos de idade. A gente recomenda que se faça essa soneca. Dos 3 anos em diante, se a criança continuar fazendo soneca, só vai trazer benefícios também. Ah, olha aí, e para toda a família, né? Além dessa questão hormonal e tudo, toda a família vai ficar muito mais tranquila, né? Que benefícios vai trazer para a família como um todo, mãe, pai, se essa criança conseguir entrar nessa rotina? É muito bom isso para a família, porque a família consegue atender melhor as necessidades dessa criança. Ao passo que ela tem períodos bem estabelecidos para soneca, para alimentação e para atividades, isso facilita a identificação das necessidades. Então os pais vão saber se aquela irritação, se aquele choro, ele está acontecendo por causa de uma fome, por causa de sono, ou por causa de uma outra questão, superestímulo, por exemplo, né? Sim. E também eu costumo dizer que a rotina ela é uma liberdade, porque ao passo que você sabe mais ou menos quando vai acontecer a soneca da sua criança, você pode ou descansar também, no caso de ser uma criança menor, ou também programar algumas atividades que você precisa fazer, você também pode se programar. E Heloísa, qual que é o prejuízo que se tem quando essa criança não dorme direito? O prejuízo que as crianças têm quando elas não dormem direito é o excesso de cortisol que acontece na corrente sanguínea e vai fazer com que a criança cada vez mais tenha facilidade para dormir. Ou seja, uma criança, quanto menos ela dorme, menos ela vai conseguir dormir. Então isso vai trazer prejuízos de aprendizado, prejuízo no seu desenvolvimento, ela vai ficar uma criança muito mais agitada, diferente do adulto que quando está com sono fica mais
cansadinho, fica mais assim, diferente. A criança não, a criança fica agitada por causa do estresse e do hormônio do cortisol. Em 20 segundos, você consegue dar algumas dicas para fazer a criança dormir e entrar nessa rotina? É muito interessante que os pais saibam identificar qual é a quantidade de sonecas que a criança precisa fazer durante o dia, baseado na faixa etária que essa criança está, né? Então, facilitar todo esse ambiente para que a criança consiga fazer soneca é muito importante. Rituais pré-soneca. Vai acalmando, quando está percebendo que a criança está com sinal de sono, vai acalmando esse ambiente, vai deixando ela mais relaxada, para que então eles consigam ter mais facilidade para fazer essas sonecas. Maravilhosa! Conseguiu falar rapidão. Obrigada por estar aqui dessas dicas. Espero que todo mundo durma tranquilinho, os bebês também. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite.